Então, boa tarde mais uma vez, né? O estudo de hoje que eu tentei preparar para a gente aqui, ele é sobre espiritismo e ecologia, que é um termo que eu particularmente nunca tinha escutado em nenhuma casa espírita. E o que eu vou tentar abordar aqui é um meandre entre orgulho e egoísmo. Até onde vão as consequências do orgulho e do egoísmo humanos? Então nós vamos ver aqui que uma das consequências do orgulho e do egoísmo são os problemas ambientais, porque a coitada da nossa terra é a que mais sofre com as consequências das consequências do orgulho e do egoísmo. Então, olha só, primeiramente, vamos muito simplesmente fazer alguns significados aqui. O Espiritismo, de forma muito simples, tá, gente? É uma doutrina de cunho filosófico e religioso voltada para o aperfeiçoamento moral, tentei gravar algumas palavras-chave aqui, moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos através de médiuns. Nós temos uma caracterização muito forte aqui no Jean pelo tratamento direto com mentores espirituais. É basicamente isso daí. E o conjunto de práticas e fenômenos associados a essa doutrina. Consequentemente, a ecologia é uma ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si, com o meio orgânico e inorgânico no qual vivem, ou estudo de relações recíprocas, aliadas a práticas, entre o homem no seu meio moral, social e econômico. Então a gente vê aqui que o ensinamento moral da ecologia e o ensinamento moral do espiritismo é basicamente a mesma coisa. Nós que não temos os olhos de ver. Porque eu estava até falando com o pessoal da mocidade mais cedo sobre o necessário e o supérfluo. A pergunta mais ou menos 717, o Kardec ele pergunta aos espíritos se a natureza provê tudo que o homem precisa. A resposta obviamente é que sim, mas que a ganância humana faz com que todos esses problemas sejam caracterizados hoje em dia. Por conseguinte, Elis que vai gostar dessa, na Revista Espírita do mês de julho de 1869, gostou, né? Diz assim: o egoísmo tem origem no orgulho. A supremacia da própria individualidade arrasta um homem a considerar-se acima dos demais. Ou seja, quando a gente acha que o universo inteirinho está dentro do nosso próprio umbigo, que ninguém tem problema, só eu tenho problema, aí é que se caracteriza o egoísmo. Julgando-se com direitos preferenciais. Ou seja, eu quero ter a preferência de passar na frente, na fila do almoço, no Jean aqui embaixo, como acontece muito. Eu quero ter a preferência de atendimento, porque eu estou me sentindo pior do que as outras pessoas. Tem até uma frase social que diz aí se você prefere ter direitos ou privilégios. Muitas pessoas pensam até duas vezes se preferem ter direitos ou privilégios, né? A importância que por orgulho se atribui torna-o naturalmente egoísta. Consequentemente, o egoísmo e o orgulho têm origem no sentimento natural. Ou seja, infelizmente, é natural do homem ainda sentir orgulho e egoísmo. Há muito tempo atrás, quando a gente ainda estava lá no Distrito Industrial, no Galpão, um mentor aqui da casa chamado Joseph, que trabalhava com um médium aqui, ele falou que na atual conjuntura da humanidade é natural que o mau pensamento ou o orgulho e o egoísmo brotem no nosso pensamento. Quando ele falou isso, eu senti uma vergonha danada. Mas ele falou assim: a partir daí, o que você tem que fazer com isso? Aí ele fez uma espécie de uma balança daquelas antigas de 2 pratos. Você teve um mau pensamento ou uma má atitude perante consigo, perante com o semelhante ou perante o meio natural. Você ficou em desarmonia com a lei divina, eterna e imutável. O que você tem que fazer? Ou tirar aquilo, porque você não tem como fazer, porque já passou, a maledicência já aconteceu, ou colocar algo de bom do outro lado, para equilibrar.
Então, orgulho e egoísmo, infelizmente, são situações naturais do cotidiano humano. O que a gente tem que fazer? Lutar para que isso não aconteça, situações de orgulho e de egoísmo, que culminam em inúmeras outras situações, porque orgulho e egoísmo é o prefixo de todas as outras mazelas humanas. Você tem, por exemplo, o egoísmo do ciúme, o orgulho de uma maledicência. Então, orgulho e egoísmo são prefixos de todas as outras mazelas. Então, deve-se lutar incessantemente para que ele aconteça e deve-se lutar incessantemente para que o contrário aconteça. Fixe o mais certamente possível na lei de amor. Mas aí, o egoísmo e o orgulho têm origem no sentimento natural, o instinto de conservação. Então, muitas vezes, para satisfazer ao ego ou para se manter-se numa segurança, essa segurança pode ser inúmeras outras coisas, pode ser uma segurança física, uma segurança financeira, uma segurança moral, uma segurança em termos de beleza, em termos de atitude. A gente age com orgulho e egoísmo, sempre para nos respaldar das situações que estão acontecendo à frente. Todos os sentimentos têm razão de ser e utilidade, pois que Deus não faz coisa inútil. Valeu, obrigado. Deus não faz coisa inútil. Deus não criou o mal. Nós é que nos afastamos das leis divinas. Conservar o meio ambiente, no livro dos Espíritos, também é uma questão divina. Criou-se esse planeta em perfeições para que nós possamos habitá-lo. E uma vez que você o destrói, é como destruir a própria casa. Ninguém fica satisfeito se você chegar com um estilete no seu sofá e der um rasgo. Por que ninguém ficaria satisfeito em fazer um rasgo em um terreno? Obviamente a gente vai ver aqui que essas situações devem acontecer por causa do progresso físico e científico humano, mas a gente vai ver que tem situações que isso pode ser contornado. Deus não criou o mal, um homem que produz por abuso dos dons divinos, em virtude do livre-arbítrio. Livre-arbítrio está intrinsecamente ligado com lei de causa e de efeito. Então, tudo que se faz tem uma consequência. Qualquer coisa que você faça tem uma consequência, boa ou não. Então, modificando as causas, modificaremos as consequências. Nossas causas nos trouxeram até aqui. Todo mundo veio aqui por um motivo. Eu vim pela dor, não vim por amor. Ela me trouxe até aqui, me deu uma consequência que eu, por amor, acabei ficando. Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, seja físico, social, moral, intelectual, qualquer coisa, vai gerar uma consequência. Se você não está gostando das consequências que estão acontecendo na sua vida, modifique as causas, que aí sim você vai conseguir modificar as consequências. Mas, caminhando, porque não é o intuito do estudo falar puramente de orgulho e de egoísmo. Mas, dentro de orgulho e de egoísmo, a necessidade do ter e do ser, derivadas do orgulho e do egoísmo, alteram a dinâmica natural do planeta, levando ao colapso ambiental que vivemos hoje em dia. Basta nós vermos quantas coisas nossos avós tinham, independente da situação financeira, quantas coisas nossos pais tinham e quantas coisas nós temos. Coisas, paraguaizinhos, coisas. Brinco até com a Elisa ali, que gosta de brincar de Tetris, que consegue colocar um monte de coisa dentro de uma gaveta só, encaixando perfeitamente. Basta a gente ver quando vai fazer uma mudança, quem já fez mudança de casa, de uma casa para outra, quanta quinquilharia a gente guarda. Gaveta, quanto mais você tem, mais você usa, né? Se você tiver 3 gavetas, você enche 3. Se você tiver 30, você enche 30. Com coisas, com situações. E nós vamos ver que cada vez que eu adquiro um produto, eu crio um problema ambiental. A busca pela felicidade, hoje em dia, ela é pautada no poder de compra sobre algum aspecto. Seja uma viagem, uma festa de casamento, um carro, uma empresa, ou etc. Eu vou ser feliz se eu tiver alguma coisa. Eu vou estar inserido na sociedade se eu tiver uma camisa com uma marca qualquer. Se eu tiver um carro do ano, se eu estiver andando com um carrinho velho ali soltando fumaça, eu não estou contribuindo para a sociedade. Fico com vergonha. Então é necessário eu comprar para eu me sentir alguém, para eu me sentir inserido.
dentro do contexto social. Há uma pauta em nossas vidas que diz que se deve comprar para ser feliz. Basta a gente ver quantas propagandas dizem que o nosso cabelo está errado, que a nossa roupa está errada, que o nosso carro está errado, e te manda trabalhar cada vez mais para você comprar. Aí você chega em casa cansado, exausto, assiste televisão, ou pega propagandas de internet, que manda você comprar cada vez mais para você se sentir inserido na sociedade. Aí você tem que trabalhar cada vez mais para comprar mais para se sentir mais inserido. Está vendo como é que é um ciclo vicioso? Como é que vai virando uma bola de neve? Como é que uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. Há uma pauta em nossas vidas que diz que se deve comprar para ser feliz ou comprar a felicidade. Muita gente ainda acredita nisso, que eu só vou ser feliz se eu tiver com um celular tecnológico, com um carro 0 km. Eu preciso comprar para ser feliz. Sendo que Jesus afirmou que a felicidade não é deste mundo. Então não adianta você comprar para ser feliz. Além de você estar se enganando, aliás, vou falar por mim, eu só posso falar por mim. Além de eu estar me enganando, me iludindo, achando que com o celular no bolso eu até empino um pouco mais a minha carcaça, eu vou ser feliz. Eu vou achar que se eu tiver um casamento, uma festa do casamento dos sonhos, que eu vou ser feliz. Isso é contente, estar contente. Felicidade é quando a gente se aproxima das leis divinas. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Aí eu faço uma pergunta: quantos por cento do meu dia eu passo feliz ou infeliz, sendo que a felicidade é pautada nas leis divinas? Certa vez eu até falei com o seu Fernando, quando a gente tinha um antigo estudo da farmácia, chamava Estudo da Farmácia no Galpão, um capítulo que eu não me lembro do Caminho, Verdade e Vida, e que eu fiz um raciocínio, em quanto tempo do meu dia eu passo em angelitude. Eu cheguei à conclusão, eu só posso falar por mim, que são 4 minutos do meu dia, que é mais ou menos quanto tempo demora para fazer uma prece antes de dormir, que normalmente aquela prece um pouco mais centrada, mais pautada, com mais calma. Então eu passo 4 minutos em angelitude. Aí vem uma pergunta: o que eu faço durante 23 horas e 56 minutos do meu dia? Gasto? Compro? Deposito a minha felicidade aonde as traças roem e os ladrões roubam? Como dizia Jesus, para a gente fazer o contrário, né? Depositar as minhas expectativas onde as traças não roem e os ladrões não roubam. Ou seja, situações físicas efêmeras vão ficar por aí. A minha moralidade é que eu devo levar para o meu pós-vida, ou vida após a vida. Continuando, justamente sobre a felicidade não é deste mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no versículo 12, vai falar justamente sobre isso. Peguei somente o primeiro parágrafo, faço um convite a todos lerem, porque é muito interessante, é pouca coisa, só não coloquei tudo aqui por causa do tempo. Diz assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais, dos mais ricos aos mais pobres. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Não adianta comprar para tentar ser feliz, está se iludindo e gastando dinheiro à toa. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais da felicidade. Dizem que são as 3 piores coisas que você pode pedir numa encarnação: a riqueza, chama a prova, não é à toa; o poder, que independe da riqueza, você pode ter um poder de persuasão, por exemplo, em tentar convencer pessoas a fazer coisas para você; e a juventude, que está ligada à beleza. São as 3 coisas que você mais pode influenciar outras pessoas através disso daí. Digo mais, nem mesmo reunidas essas 3 condições tão desejadas, ou seja, tantas pessoas querem isso, poder, riqueza e beleza, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Ou seja, o cara foi e comprou um carro do ano, criou um problema ambiental que nós vamos ver aqui, comprou celular, tem 2, 3 celulares, um monte de coisa. Ou, não necessariamente precisa ser rico para se fazer isso. Você pode ter um monte de coisas guardadas, inúteis, na sua gaveta,
que passaram por um processo de produção e que causaram vários problemas ambientais nisso daí, sem ser extremamente rico. Eu, por exemplo, sou considerado, digamos assim, classe média, e a quantidade de coisas que eu tenho é absurda. Eu não precisaria nem de metade daquilo. Mas atendendo aos anseios do meu orgulho e do meu egoísmo, classificadas dentro do meu ego, eu tenho a necessidade de comprar para me sentir inserido, coisa que eu faço errado. Mas então, esse consumismo desenfreado cria 3 problemas de ordem natural na Terra. Esse consumismo, ligado como aquilo que eu disse, que você é bombardeado o tempo todo por propagandas que te fazem comprar cada vez mais. Na época da Guerra Fria, entre comunistas e capitalistas, os comunistas chamavam os capitalistas de gafanhoto. Gafanhoto é aquele que vai e destrói tudo e larga aquilo tudo destruído, só para satisfazer a barriga, no nosso caso, para satisfazer o ego, e o capitalista chamava o comunista de comedor de criancinha. Eram 2 propagandas da época da Guerra Fria. Mas o consumismo ou consumo desenfreado, cria 3 problemas de ordem natural na Terra. A primeira, a extração de matéria-prima. Então, para fazer um livro desse aqui, por exemplo, eu tirei recurso, basicamente árvores, para se fazer o papel. Então, problema ambiental número 1. Problema ambiental número 2, o beneficiamento, que é a transformação da matéria-prima em produto final. Então, fui lá na livraria Espírita Cristã, comprei um livro novinho, cheirando a novo, beleza. Vai chegar um momento que ele vai ficar mais puidinho, mais rasgado, e eu vou criar o problema ambiental número 3, que é o descarte. Então, toda vez que você vai comprar alguma coisa, qualquer coisa que seja, você cria automaticamente 3 problemas ambientais. Se você está comprando, nós vamos ver aqui mais para frente, mas se você está comprando coisas necessárias, como diz no Livro dos Espíritos, beleza, o macarrão, o óleo, a borracha, o lápis, que muitas vezes são necessários, não tem problema. Agora, quando você passa para o supérfluo, aí sim, você está criando 3 problemas ambientais automaticamente, só pelo fato de comprar um produto qualquer que seja. Então, mas aí você pode pensar assim, então não vou comprar mais nada? Não é isso. O consumo, ele é necessário para manter as engrenagens da economia em movimento. Então você recebe um salário, você gasta o seu salário com gasolina, com cartão de celular ou com alguma outra coisa. Você vai atender inúmeras outras vertentes, e essas outras vertentes vão atender ao seu chefe, por exemplo, que vai pagar o seu salário. Então são engrenagens. Uma engrenagem move a outra, que move a outra, que move a outra. O consumo, ele é necessário. Todo mundo está aqui vestido, alimentado e utilizando de roupas, de calçado, de automóvel, de alguma outra forma. Por quê? Tem o poder aquisitivo para manter isso. E esse poder aquisitivo vem do trabalho. E você recebe por isso. Então não há mal nenhum em se fazer isso. O problema é quando se faz isso em demasia. Então o consumo é necessário para manter as engrenagens da economia em movimento. Mas não devemos nos contaminar com as consequências do orgulho e do egoísmo, estando no mundo sem ser do mundo. Essa frase é muito empática. Eu devo vir para o mundo, mas não me deixar contaminar por essas propagandas, digamos assim, que falam que eu estou errado do jeito que eu sou, que eu devo comprar um shampoo tal, porque a modelo tal faz propaganda dele, que eu devo comprar um carro tal, porque esse carro é melhor que o carro que eu tenho, que eu devo ficar trocando as minhas coisas o tempo todo, sendo que as minhas outras coisas estão perfeitamente utilizáveis, para ficar atendendo ao meu ego, para eu me sentir inserido na sociedade. Nossa Senhora. Então, Gandhi dizia que a Terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Então devemos fazer um exame de consciência do quanto que eu gasto, tudo que eu tenho, qual parcela daquilo eu preciso ou não. Certa vez mas o Everton ali, a gente era professor no cursinho, e eu dando uma aula de geopolítica mais ou menos parecida com isso, eu fiz perguntas de quantos pares de sapato, ou calçados, digamos assim, tinha-se em casa. Aí eu fui falando 10, um monte de gente levantou a mão, 20, um monte de gente levantou a mão, 30, nem todos, aí 40, aí mais um cadinho,
50, foi só baixando. Eu cheguei a 80. Uma menina que tinha 80 pares de sapato em casa. Para quê? Satisfazer ao ego. Porque o sapato tal não combina com o vestido tal, que não combina com o brinco tal. O negócio tal não combina com o negócio tal, que não combina com o negócio tal. E aí? Agora a gente vai ver aqui que a necessidade do material é inerente ao encarnado. Todo mundo precisa de sapato. Jesus, ao falar sobre o rosto de César na moeda, explicou bem isso, mas nos asseverou a não esquecer de Deus. Então a gente deve sim trabalhar para comprar as nossas coisas, para ter a nossa, o nosso conforto, digamos assim. Nós aqui estamos trabalhando para gerar mais conforto para vocês. Fizemos rifas aí, compramos ventiladores, a gente queria comprar um ar-condicionado, mas não dava. Mas a gente tem sim que atentar às questões mundanas. Se a gente não pagar a conta de luz, a CEMIG não vai ser caridosa com a gente e não cortar a energia. Fala, não, eles fazem a caridade lá, não vou cortar não. A CESAM não vai deixar de cortar a água se a gente não pagar. Então Jesus caminhando lá nas terras lá, chegou o cobrador de impostos e falou assim, pô, você está andando aí nessa terra aí, você tem que pagar imposto. Aí Pedro já ficou bolado, não, você não tem que pagar imposto nada não, você é Jesus, está ficando maluco? Vai cobrar imposto de Jesus? Jesus, não, pega a moeda aí, dá para ele. Aí pegou a moedinha, deu para ele, perguntou, de quem que é a cara que está nessa moeda aí? Aí o cara falou assim, é de César. Então dê a César o que é de César. Ou seja, ele autorizou a gente fazer as nossas preocupações mundanas em relação à nossa subsistência, digamos assim. Mas depois ele asseverou, mas também dê a Deus o que é de Deus. Só posso falar por mim. O que eu faço em 90% do meu tempo é dar a César o que é de César. Poucas vezes eu me lembro de dar a Deus o que é de Deus. Eu acho isso para mim uma vergonha. Mas, continuando. Falando de suicídio e ecocídio. Suicídio é, dentro do meio espírita, a pior coisa que você pode fazer com você mesmo. E a gente vai citar aqui o termo ecocídio. A palavra eco vem do grego e significa casa. O considere que é o sídio, vem do latim e significa matar. Então, ecocídio é, portanto, a destruição de nossa própria casa, no caso, o planeta Terra. O Tribunal Penal Internacional decidiu, a partir do final de 2016, a reconhecer a destruição do meio ambiente como crime contra a humanidade. Então, você não está nem fazendo nada, não, você está fazendo um crime contra a humanidade. Você está atentando contra os seus irmãos, desmatando uma floresta, ou jogando 1 litro de óleo no ralo da cozinha, por exemplo. Para falar de situações aqui, 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água. Então a gente só vai fazer a conta aí. O termo ecocídio vem ganhando adeptos dentro da seara do direito penal internacional, entre advogados e especialistas interessados em criminalizar as agressões contra o meio ambiente. Presentes durante a realização da COP21, que é a Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática em Paris, em 2015, foi a mais recente que nós temos aí, os tribunais internacionais de direito da natureza tentaram estabelecer dentro do pressuposto jurídico este que seria o 5º crime internacional, o ecocídio. A título de curiosidade, os outros 4 crimes internacionais reconhecidos e punidos pelo TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, são genocídios, crimes de guerra, crimes de agressão e contra a humanidade. Então, você cometer um crime de guerra, um crime contra o meio ambiente, é passível de punição quanto a se cometer um crime de guerra hoje em dia. Mas aí, soluções. O que eu posso fazer quanto a isso? Zerar o problema, isso eu falo enquanto professor de geografia. Zerar o problema não tem como, porque todo mundo precisa comprar alguma coisa de alguma forma. Então não tem como zerar. Esse é o reciclar. Não é a solução também. Ajuda, mas não é a solução. Só para você fazer um saco de lixo desse pretinho, você produz 2 sacos de lixo de resíduo. Então não tem como zerar a conta, mas tem como a gente amenizar a situação. Uma delas é o quê? Desenvolvimento sustentável. É você agir na sua vida, no seu cotidiano, tentando inserir. Quando eu digo no seu cotidiano, quero dizer até no seu cotidiano espírita, através da moral, como a gente viu que moral é um termo incomum entre ecologia e espiritismo, a tentar aplicar práticas ambientais mais adequadas à sua vida. Uma delas está ali atrás, que é aquele descarte de lixo eletrônico ali, que nós tentamos implantar aqui na casa.
Estamos conseguindo, graças a Deus. Por favor, não joguem lixo comum ali dentro, que é uma coisa que atrapalha bastante. Mas se você tem aí um paraguaizinho qualquer, perdido na sua casa, quebrado, controle remoto, qualquer outra coisa, pode depositar ali, que ele vai ser descartado de uma forma ambientalmente correta, digamos assim. Queria eu também poder colocar ali um descarte de óleo. Ainda vou conseguir, se Deus quiser, colocar ali também um cestinho de óleo. Mas, por enquanto, quem tiver um paraguaizinho quebrado em casa, alguma coisa nesse sentido, pode depositar ali. Isso é uma das práticas que a gente pode tentar aliar na nossa convivência. Não precisa virar um ecochato e tentar morar no alto da montanha e fazer fogo com pedra. Não é isso que as pessoas estão tentando dizer. Que a gente tem que tentar aliar a nossa vida a uma prática mais sustentável. Então, a definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades futuras. Depois a gente vai ver um pouco sobre isso aqui, das futuras gerações. É desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Por que se produz destruindo a natureza? Porque é mais barato. Porque se fosse por um motivo qualquer mais barato produzir protegendo a natureza, seria mais fácil fazer isso. Então, aliar práticas do nosso consumo, tentando aliar nisso daí práticas ambientais também, você cria desenvolvimento sustentável. É você crescer economicamente, tentando aliar práticas que amenizem a situação ambiental vista no planeta hoje em dia. Mas, para encerrar, falamos aqui de necessidades das futuras gerações, que é uma coisa que muito se fala. Devemos deixar um planeta melhor para os pequenos que estão chegando aí, para as futuras gerações, os nossos netos, bisnetos, e por aí vai. Para encerrar, sempre falamos em deixar um futuro melhor para as próximas gerações. Mas enquanto espírita, nós nos esquecemos que as próximas gerações serão compostas por nós mesmos. Então dá essa impressão, como falar assim, vou deixar um futuro melhor para os pequenos lá, que eu não vou ter mais nada a ver com isso. Mas, de acordo com a evolução em reencarnações, nós somos reencarnacionistas. Esse planeta que a gente vai tentar proteger para o futuro é aquele que nós mesmos vamos vir. Então o espírita deveria ser o mais fervoroso ativista defensor do ambientalismo, pois ele tem consciência que retornará a este planeta um dia. Mas aí cabe um questionamento pessoal: mas em quais condições o encontrará? Depende das minhas ações. Obrigado por tudo e que assim seja.